Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1. Primeiro domingo de janeiro, nós começamos a compartilhar com os irmãos uma linda história de amor. Essa história de amor diz respeito à chegada de Jesus ao mundo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo que se fez carne manifestou a glória de Deus entre os homens. A maior expressão de amor que nós podemos identificar, sem dúvida, foi o momento em que Jesus entrou na história dos homens e se fez homem com os homens. Isso, meus irmãos, é extraordinário, porque se não fosse esta ação de Deus, nós hoje certamente não estaríamos aqui reconhecendo que fomos resgatados e salvos por este amor. Então, ao contrário do que disse Richard Nixon, quando o homem pisou na Lua, ao dizer que aquele era o dia mais importante da história, o dia mais importante da história foi quando Deus pisou na terra. Foi quando Jesus se fez carne para habitar entre os homens. E Lucas, o escritor do terceiro dos evangelhos, escreve sobre isso de uma forma muito cuidadosa, de uma forma muito zelosa, pesquisando, investigando, buscando fontes originais para fazer então a sua narrativa. E ele começa em Lucas 1 dizendo que muitas pessoas haviam empreendido aquela tarefa, mas ainda assim ele achou por bem fazer uma investigação minuciosa, com um propósito, para dar plena certeza da verdade a Teófilo e a todos os outros que seriam alcançados pelo seu evangelho. Então o evangelho de Lucas, ele tem um propósito, nos dá plena certeza das verdades de Deus. Normalmente nós recomendamos às pessoas que estão iniciando uma jornada de leitura da Bíblia, iniciar pelo Evangelho de João. Mas é certo que você, ao ler o Evangelho de João, deve ler os outros evangelhos também. E ao ler o Evangelho de Lucas, você se depara com um pesquisador, alguém que se coloca no lugar de um cientista histórico, porque Lucas tinha a sua formação como médico, mas era alguém que também trabalhava a questão da história dos fatos, e ele então desenvolve uma minuciosa pesquisa para trazer estes fatos. E nós temos então contado aqui, pegando os diferentes trechos, as diferentes perícopes deste evangelho, para trazer para os irmãos essa jornada, esta caminhada. Se na primeira palavra que nós trouxemos sobre o tema, trouxemos a ideia da plena certeza da verdade, na segunda nós falamos sobre um casal irrepreensível, que foi Zacarias e a sua esposa Isabel. Pessoas idosas, avançadas no tempo e na história, mas ainda assim pessoas em quem Deus operou o milagre da concepção e trouxe à luz o precursor de Jesus, que foi João Batista. Assim, Deus vai operando milagres por meio do movimento que Ele vai fazendo na história. No último domingo, Daniel trouxe aqui a bênção do encontro. O encontro entre Maria e Isabel, que na realidade é o modo como Deus
nos encontra também em nosso estado, em nosso momento de vida, e o modo como o Salvador vem ao encontro dos homens. Hoje eu quero me deter aqui no cântico de Maria, Magnificat, o cântico que Maria oferece a Deus depois de receber a revelação do anjo Gabriel. Então nós vamos olhar para os versículos 46 a 56 do Evangelho de Lucas, primeiro capítulo, mas depois nós vamos voltar a alguns outros versículos que antecedem esse texto um pouco mais para o final desta palavra. E Maria começa o seu cântico, meus irmãos, trazendo uma expressão, a expressão que diz: então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Eu começo a palavra desta noite a partir desta expressão de Maria, perguntando aos irmãos quais são os motivos que nós temos para nos alegrarmos diante do Senhor. Quais são os motivos que você traz em seu coração para alegrar-se diante de Deus? Acabamos de ver uma mãe que oferece a Deus um culto de ação de graças, alegre por uma filha aprovada no Enem. Mas certamente outros irmãos aqui trazem outros motivos pelos quais se alegram diante do Senhor. Hoje eu e Val, por extensão, podemos dizer, por exemplo, que nos alegramos com a nossa neta que foi dedicada ao Senhor hoje pela manhã, lá na IBNU, em São Paulo, Manu, não é? Mas nos alegramos também porque no dia 9 de março ela será dedicada ao Senhor aqui nessa igreja, e o pai dela, Acre, estará nos trazendo uma palavra que será o testemunho do que eles viveram com esse momento, né? E Isa, nossa nora, falando que foi um momento de lágrimas hoje, tanto para o pregador como para vários ouvintes, por ver a trajetória e o momento que eles viveram com a chegada e o nascimento de Manu, e o que eles passaram nos 2 primeiros meses naquela UTI. Mas nós nos alegramos em ver que Deus agraciou com a vida e está dando a ela a oportunidade de crescer num ambiente de amor. E você, o que traz no seu coração hoje à noite para alegrar-se no Senhor? A irmã Luzia traz a alegria de ter o seu filho visitando-a nesses dias, né? Ela está cansada porque hoje foi levar o filho e a nora para ver o cajueiro, mas está aqui cultuando ao Senhor com o coração alegre e feliz, não é? Que alegria você traz para oferecer a Deus hoje à noite? Maria ofereceu a Deus um cântico de alegria, e ela teve motivos para isso. Nós veremos isso. Quais são os seus motivos para se alegrar? Maria diz que o seu motivo para se alegrar é pelo que Deus fez com a essência do seu ser, o modo como Deus trouxe alegria à sua alma, o modo como Deus renovou o seu espírito, o modo como Deus fez brotar do seu interior sentido, vida, contentamento, regozijo. Ela se alegra com o Senhor por aquilo que Deus fez com o seu ser. A minha alma, o meu ser engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O Salvador ainda não havia nascido, mas pelo Espírito ela já reconhece e sabe que o Salvador está chegando. Maria se alegrou pelo modo como Deus trata os humildes. O verso 48 vai dizer: porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada.
Maria se regozija e se alegra depois de ouvir o cumprimento da sua prima Isabel, que a sauda como uma bem-aventurada. O anjo que anunciara o nascimento de Jesus a trata como uma bem-aventurada. E o termo bem-aventurado significa feliz. Feliz, a pessoa bem-sucedida, é a pessoa que pode se alegrar. E ela então reconhece que Deus é o Senhor e se alegra com isso, pelo modo como Deus trata os humildes. Maria era uma pessoa ainda não casada, uma jovem, morando numa cidade pequena, insignificante, chamada Nazaré, em um estado sem expressão, que era a Galileia. Então era alguém de uma família simples, de uma família humilde, de uma família pobre. E naquele ambiente, naquele contexto, ela recebe a visita de um anjo que diz que ela vai ser mãe do herdeiro do trono de Davi. Você consegue imaginar a alegria que toma o coração de um pai e de uma mãe quando ouve as coisas boas que se diz a respeito dos seus filhos? Todos nós aqui vivemos essa experiência. Todos nós nos alegramos quando alguém elogia os nossos filhos por alguma virtude que eles têm. É natural que os pais se alegrem com isso, fiquem contentes com isso, e Maria se alegrou e regozijou-se diante do Senhor pelo modo como o Senhor anuncia a chegada de Jesus, o Salvador, seu Filho. Maria tem motivo para alegrar-se diante do Senhor pelas grandes coisas feitas por Deus. Verso 49 vai dizer: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Meu irmão, minha irmã, seguramente você tem coisas grandes que Deus fez na sua vida, pelas quais você deve regozijar-se, alegrar-se e dizer: Deus fez grandes coisas na minha vida, santo é o seu nome. Pode acontecer de alguns de nós agirmos como aqueles 10 leprosos que comparecem diante de Jesus pedindo misericórdia, são alcançados pela misericórdia porque são curados, mas apenas um volta para agradecer. E Jesus cobra: mas não foram 10? Onde estão os 9? Pode acontecer de muitos de nós sermos agraciados por Deus pelos feitos dele em nossa vida, e nós vamos vivendo um dia de cada vez e o dia do seguinte, sem olhar para trás e reconhecer os feitos do Senhor e deixar de agradecer. Maria agradece porque reconhece os feitos de Deus. Você consegue trazer à sua memória alguns dos feitos de Deus na sua vida, pelos quais você pode agradecer e pode louvar ao Senhor por isso? Não sejamos ingratos, pelo contrário, sejamos gratos ao Senhor pelos seus feitos. O poderoso me fez grandes coisas. E aí ela exalta, ela glorifica, porque ela diz: santo é o seu nome. Percebem como Jesus inicia a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é uma forma de reconhecer, reverenciar, é uma forma de adorar, uma forma de exaltar aquele que é santo, é o Senhor. Maria tem motivo para alegrar-se pela eterna misericórdia de Deus manifesta no verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia de Deus, meus irmãos, está presente no mundo desde que o mundo é mundo.
E a misericórdia do Senhor se manifesta de geração em geração. No entanto, há muitos neste mundo que não se apercebem da misericórdia do Senhor. Por isso, no seu cântico, Maria diz que a misericórdia do Senhor se manifesta de geração em geração sobre os que o temem. Aqueles que temem ao Senhor reconhecem a sua misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa pela qual não fomos, o quê? Consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Mas quem reconhece a misericórdia de Deus? Aqueles que o temem. Aqueles que vivem sem o temor do Senhor não reconhecem que a saúde que ele tem, que a inteligência que ele tem, que a capacidade de trabalho que ele tem, que até os bens que ele conquista, tudo isso é resultado da misericórdia de Deus. Porque se Deus não fosse misericordioso para com o pecador, ele já tinha exterminado tudo. Mas a misericórdia do Senhor vai se renovando e vai dando novas oportunidades ao pecador, de reconhecer seus erros, de reconhecer seus maus caminhos, de voltar-se para o Senhor, de arrepender-se. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do pecador. Pelo contrário, o prazer do Senhor é que todos sejam salvos. Então a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, mas só reconhece essa misericórdia aqueles que o temem. Maria, no seu cântico, traz essa expressão. E é interessante, meus irmãos, porque o único dos evangelistas que registra o cântico de Maria é Lucas. Nós fizemos referência na nossa primeira mensagem aqui em Lucas, que seguramente uma fonte primária para o autor, para o escritor, foi a própria Maria. Então, ela foi uma fonte primária. Lucas traz detalhes que outros não trouxeram. Lucas traz coisas de um ambiente íntimo que outros evangelistas não trouxeram. Por exemplo, nós falamos para os irmãos na segunda mensagem, quem teria conhecimento daquilo que Zacarias viveu na intimidade do Santo dos Santos, quando foi oferecer sacrifícios pelo povo? Quem teria conhecimento daquilo, senão alguém que ouviu do próprio Zacarias os fatos que aconteceram? A Bíblia diz que assim que o anjo anuncia para Maria que ela ficaria grávida de Jesus, o mesmo anjo diz que a sua prima Isabel já estava grávida com 6 meses. E a Bíblia diz que logo depois ela vai visitar a prima Isabel. E este texto aqui que nós estamos lendo vai encerrar dizendo que ela passou 3 meses com Isabel. Então não é difícil deduzirmos que Maria ficou com Isabel até o nascimento de João. Se ela chegou lá e estava com 6 meses e ela durou ali pelo menos 3 meses, então é de se supor que ela esperou o nascimento de João. E com o nascimento de João, Zacarias voltou a falar. E Zacarias pôde narrar aquilo que ele viveu na intimidade dos santos, ouvindo o anjo do Senhor que lhe anunciara a chegada de João. Então, nós temos alguém aqui que goza da intimidade, do temor do Senhor e que agora está dizendo para Lucas aquilo que aconteceu. Portanto, você está diante de uma narrativa verdadeira, confiável, de fontes seguras. E ela vai dizer que se alegra diante do Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. De geração em geração, a sua misericórdia está presente na vida daqueles que o temem. Em quinto lugar, Maria tem motivo para alegrar-se no Senhor, porque a soberba não prevalece diante de Deus. O verso 51 vai dizer assim: agiu com o seu braço valorosamente
dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Maria reconhece no seu cântico que Deus é aquele que não se deixa impressionar por aqueles que aparentam poder diante dos homens, aparentam grandeza diante dos homens, e que muitas vezes agem com soberba, com arrogância, com atitude presunçosa, se achando acima dos outros. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Como dizíamos, o único que faz o registro do Cântico de Maria é Lucas. E o cântico, a música, ela tem um poder de transcender gerações. A música, ela consegue, de forma poética, de uma forma diferenciada, registrar na memória das pessoas conteúdos que muitas vezes são esquecidos apenas com uma leitura. Nós estamos neste momento com um filme brasileiro indicado ao Oscar. E a indicação desse filme ao Oscar fez ressurgir no cenário musical brasileiro uma música de 50 anos atrás, que está sendo ouvida nos streams e que está sendo descoberta por uma nova geração, uma música que foi composta em 1971, que na época nem fez sucesso, mas que agora está fazendo. Por quê? Ela consegue transcender gerações de acordo com as ocasiões, as oportunidades que surgem. A música tem esse poder de eternizar as coisas. Maria eterniza aquilo que ela está vivendo naquele momento por meio de um cântico que Lucas deixa registrado para a nossa reflexão. Ele derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Em sexto lugar, Maria, ou o alegrar-se diante de Deus, acontece porque ele supre os famintos com a sua presença. Ele encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, diz o verso 53. Ele supre os famintos, aqueles que têm fome e sede de Deus. Não exatamente a fome física, a fome do alimento que perece, mas aquela fome que sacia, que é saciada espiritualmente. O Senhor Jesus, quando está lá sendo tentado, ele é tentado com pão. E a resposta dele para o tentador é qual? Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Ele cita aquilo que Deuteronômio já estava mencionando. O fato é que Maria reconhece que Deus enche de bem os famintos, porque Ele é capaz de dessedentar os sedentos e é capaz de suprir e alimentar aqueles que têm fome espiritual. O profeta Isaías diz que o mundo andava em trevas, e sobre o mundo que andava em trevas resplandeceu a luz. A luz é a presença de Jesus entre os homens. A luz é aquele que vem para iluminar o caminho daqueles que estão andando na escuridão. Ele supre os famintos com a sua presença. Talvez, meu irmão, minha irmã, há muito tempo você não vive uma experiência de jejuar diante do Senhor. Mas vale a pena consagrar a sua vida a Deus. Vale a pena se aplicar ao jejum como um ato de renúncia do alimento físico, para que você seja alimentado pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelo louvor que enaltece ao Senhor. Então experimenta viver essa intimidade, essa comunhão com o Senhor, se exercitando na prática de um relacionamento com Deus, onde Ele supra a sua vida
com a presença e o poder dEle. Experimenta fazer isso e você vai descobrir o poder da oração, o poder da comunhão, o poder de um relacionamento com Deus, de alguém que supre os famintos. Finalmente, Maria vai trazer no seu cântico que Ele é aquele que mantém as alianças. Ele mantém as alianças por amor e por misericórdia. Verso 54. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência. É interessante ver como Maria traz no seu cântico este elemento que traz a aliança de Deus firmada com Israel a partir de Abraão. E aí ela vai mencionar tanto Israel como servo do Senhor, como também vai mencionar Abraão como aquele que recebeu o favor de Deus e a sua descendência. O Deus a quem adoramos e diante de quem nos alegramos, meus irmãos, é um Deus que honra as alianças feitas. É um Deus que olha para nós e diz: se você vem a mim, de maneira nenhuma eu lhe lançarei fora. É o Deus que olha para cada um de nós e diz: se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para lhe perdoar de todo o pecado e lhe purificar de toda a injustiça. O Deus das alianças é o Deus que diz: nem a morte, nem os anjos, nem os principados poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele honra as alianças que Ele firma com os seus filhos. Maria traz essa lembrança. Então, Maria tinha motivos para alegrar-se diante de Deus. E o título da mensagem desta noite está exatamente baseado nessa palavra que Maria inicia o seu cântico. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então eu volto à pergunta: quais os motivos que você tem para alegrar-se diante de Deus? Vamos olhar agora o que levou Maria a alegrar-se diante do Senhor? Lucas 1, a partir do verso 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Vocês podem repetir comigo o verso 37? Porque para Deus não há nada impossível. Novamente, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora.
Você consegue perceber aqui como o anjo Gabriel, ao anunciar o nascimento de Jesus, ele faz uma relação entre coisas impossíveis de acontecer aos homens, quando diz que Isabel está grávida, apesar da sua idade e apesar dela ser reconhecida como uma mulher estéril. É como se o anjo estivesse falando para Maria: Maria, o que está acontecendo com você é impossível aos homens, mas não para Deus. O que está acontecendo com Isabel é impossível aos homens, mas não para Deus. Então aquilo que a medicina não consegue, aquilo que a ciência não consegue, não significa dizer que isso limita o poder e o agir de Deus quando Deus quer agir. Por isso que o crente não vacila e ora diante de um câncer grave, diante de uma enfermidade aparentemente insolúvel. Ele não deixa de orar porque ele acredita num Deus que faz coisas impossíveis. O anjo anuncia para Maria e diz que a sua prima Isabel, aquela que está avançada em idade, estava no 6º mês de gestação, e logo em seguida diz: porque para Deus não há nada impossível. Mas antes disso, vejam o que o anjo diz para Maria no verso 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Eu quero, meu irmão e minha irmã, que nesta noite você tome este versículo e se aposse dele pela fé, dizendo exatamente isto: não tenha medo. Ouça a voz de Deus falando para você: não tenha medo. E aí coloca no lugar do nome de Maria, coloque o seu nome. Coloque o seu nome. Não tenha medo. Você foi abençoada por Deus. Não tenha medo. Você foi abençoada por Deus. Não tenha medo, Regina. Você foi abençoada por Deus. Não tenha medo, Jaime. Você foi abençoado por Deus. Não tenha medo, Gerson. Você foi abençoado por Deus. Não tenha medo. Coloque o seu nome nesse lugar. Tome posse pela fé do Deus que está presente, que está te abençoando, porque muitas vezes é o medo que te atrasa, é o medo que te impede de agir, é o medo que te impede de testemunhar, de evangelizar, de viver o melhor de Deus para a sua vida. Muitas vezes é o medo que lhe paralisa, é o medo que lhe inibe de avançar. Se coloque no lugar daquele que está ouvindo a voz do anjo hoje à noite, e está dizendo para você: não tenha medo, porque Deus já tem te abençoado. Deus já te abençoou com a salvação, você já tem o perdão dele. Deus já te abençoou com uma família, você já criou uma família e pode se alegrar no Senhor. Deus te abençoou com uma esposa, com um esposo, pode se alegrar no Senhor com a sua casa. Deus te abençoou com uma formatura, você já tem um curso, já tem uma formação, já tem como garantir o seu sustento. Deus te abençoou com um emprego, com um trabalho, e você tem como sustentar a sua família com dignidade. Deus te abençoou com uma família de fé, que te ama, que te acolhe. Deus já tem te abençoado. E o quanto o teu coração tem sido grato pelo modo como Deus tem te abençoado. Maria se alegrou diante do Senhor, porque reconheceu os feitos, reconheceu as bênçãos, reconheceu a provisão do Senhor. E aqui nós temos as razões pelas quais ela agradeceu. Ela ouviu a voz do anjo, ela não foi rebelde, ela não foi reticente diante daquilo que Deus estava querendo fazer com a vida dela, e ela então se voluntaria, se apresenta e diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim aquilo que o Senhor tem dito.
O quanto você tem se colocado à disposição de Deus para cumprir o propósito dele por meio da tua vida. Maria se percebeu ali como alguém que estava sendo apenas um instrumento por meio de quem Deus estava trazendo o Salvador ao mundo. Ela jamais ela desejou ser adorada, jamais ela desejou ocupar o lugar de Deus. Por isso, nós não concordamos com a afirmação que diz: Santa Maria, Mãe de Deus. Como pode um ser humano contingente no tempo, na história, que nasceu e que vai morrer, ser mãe de um Deus que é eterno, que é o começo e que é o fim, que é o alfa e o ômega, aquele que antes de todas as coisas criarem já estava lá. Ela é mãe do Jesus que se fez carne, ela é mãe do Jesus que se fez homem, ela é mãe do Salvador, mas ela não pode ser adorada como mãe de Deus. O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Meus irmãos, quantas pessoas que neste tempo das suas vidas, neste tempo das suas histórias pessoais, estão vivendo situações em que elas não reconhecem os grandes feitos do Senhor. Quantas pessoas que estão vivendo a sua vida na força do seu braço, na força das suas escolhas, das suas decisões, quando poderiam dizer o que Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Precisamos de gente que se alegre no Senhor, que reconheça o que Deus está fazendo na sua vida, gente que o adore, que o glorifique, que o santifique e que se coloque à disposição, para que Deus cumpra por meio de cada um de nós os propósitos que Ele tem para o mundo. Maria foi o instrumento que Deus usou para trazer o Salvador ao mundo. O propósito maior de Deus era a salvação do pecador, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, diz a palavra de Deus. Da mesma forma, nós podemos nos colocar à disposição do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu propósito, a tua vontade, faça uso de mim, para que eu seja um canal por meio de quem a vontade do Senhor se manifeste no mundo e nas pessoas ao meu redor. Então você pode, meu irmão, você pode, minha irmã, renovar diante de Deus o seu compromisso nesta noite e dizer: eis-me aqui, eu me apresento a Ti, para que eu seja o instrumento que o Senhor quer que eu seja neste mundo. Amém? Você pode orar comigo? Pai, eu quero bendizer o Teu nome, reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que manifesta os seus feitos aos homens, o Deus que glorifica o Filho Jesus, quando dá a Ele, ó Deus, a bênção de ser o Senhor, o Salvador, quando o Senhor o glorifica à Tua destra, quando o Senhor o faz ressurgir dentre os mortos, mesmo ali na cruz, quando Ele dizia: meu Pai, por que me abandonaste? Ali o Senhor estava presente, e Ele vivia a dor que caberia a nós viver, mas o Senhor estava presente, e permite que Ele pague o preço que a nenhum de nós foi permitido pagar, porque não seria suficiente, mas o preço que Ele pagou na cruz foi suficiente, e o Senhor o ressuscita ao terceiro dia, e depois dele dar instrução ao seu povo, aos seus discípulos, Ele sobe à presença do Senhor, e está à destra do Senhor, e ali Ele intercede por nós pecadores. Ó Deus, nós Te adoramos, pelo que Jesus fez, e pelo que Ele continua fazendo para com cada um de nós. E eu peço ao Senhor que nos dê nesta noite
a graça de termos corações disponíveis, corações rendidos, corações consagrados ao Senhor, e que o Senhor olhe para cada um de nós e veja em nós servos que te agradem, servos, ó Deus, segundo o teu coração. Que o Senhor faça uso da nossa vida para a glória e louvor do Senhor. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, celebramos nesta noite o memorial da ceia do Senhor. E este é um ato em que os discípulos de Jesus celebram em reconhecimento do sacrifício que o Senhor pagou por cada um de nós. Eu quero convidar os nossos diáconos, nossas diaconisas, para a composição da mesa do memorial neste momento.